Olá pessoal, sou o professor Anastácio do canal Professor Conectado. Estou trazendo mais uma videoaula para o canal e para você também. E o tema dessa videoaula é Geometria Analítica, tá? Importante assunto aí estudado no ensino médio. Mas desde já, pedindo seu like, inscreva no canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que eu postar uma videoaula nova no canal. Eu irei estar postando sempre, como eu sempre digo, tá? Como mencionei na introdução da videoaula, né, o assunto é Geometria Analítica. Irei fazer mais um exercício aí, envolvendo esse importante assunto aí de maneira simples e prática para você entender, tá? E eu tenho uma situação aqui no meu quadro e ela diz o seguinte, ó. Calcula o perímetro do triângulo, cujos vértices são o ponto A de abscissa 0 e ordenada 0. Coincidência, né? O ponto B de abscissa 6 e ordenada 8 e o ponto C de abscissa 8 e ordenada 6. Simples, né? Bom, lembrar você que o perímetro da figura geométrica é o contorno dela, né? No nosso caso, como se trata de um triângulo, então o perímetro é o contorno do triângulo, não é isso? Ou seja, a soma das medidas dos lados do triângulo, aí nós temos o perímetro, não é isso? E aí, se você observar, eu tenho aqui no meu quadro aqui, o esboço, né, de um triângulo. Você vai imaginar que esse triângulo aqui ele está localizado no plano cartesiano, tá? Imagina aí, eu não quis desenhar o plano cartesiano aqui não, porque só fiz o esboço do triângulo só para dar uma ideia, tá? O plano cartesiano é aquele plano que você faz x e y, né? Então esse triângulo está localizado no plano cartesiano, por quê? Porque ele depende, né, na verdade, desses pontos aqui, ó, tá vendo? Ó? Ou seja, ele representa, né, cada vértice dele aqui é um desses pontos. Então, ele está no plano cartesiano. Então, você vai imaginar isso aí, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o vértice A, né, que é esse ponto aqui, ó, 0 e 0. Tem o vértice B, que é esse ponto aqui, 6 e 8. E tem o vértice C, que é esse ponto aqui, ó, 8 e 6. Não é isso? Bom, e aí, como ele está localizado, né? Ele está localizado no plano cartesiano e nós temos os pontos aqui que representam os vértices, então o lado, né, cada lado desse aqui, ó, depende diretamente da distância entre esses pontos, ó. O ponto A, B, vamos indicar ali, ó, a distância AB, né? Essa distância AB, olha lá, ó, que é a distância entre o ponto A e o B, né? A distância BC, né? Isso, olha lá, ó, a distância BC, que é a distância do B até o C, e a distância AC. Então, ó, os lados do triângulo dependem dessas distâncias aí. E o nosso perímetro depende dos lados do triângulo, então, ou seja, nós precisamos exatamente de calcular essas distâncias aqui para encontrar o perímetro, né? Porque o perímetro, né, nós já vimos aí, eu já falei, né, que é a soma da medida dos lados, né? Então, tem, ó, P representando o perímetro, então tem a distância AB, né, olha lá, ó, a distância AB mais a distância BC, né, a distância BC, e aí mais a distância AC. Assim que encontrarmos esses valores aí, né, dessas distâncias aí, encontramos exatamente o lado, né, cada lado do triângulo, para a gente somar eles no final, não é isso? Ó, então, a distância AC. Aí, a distância entre dois pontos, nós temos lá, lembra da formulazinha? Lá, a formulazinha da distância entre dois pontos, lá, a distância AB é raiz quadrada da diferença entre as abscissas elevado ao quadrado, mais a diferença entre as ordenadas elevado ao quadrado. Ou seja, lá, ó, xb menos xa, YB menos YA. Aí você me pergunta, mas o que é XB, o que é XA, o que é YB, o que é YA? Tranquilo, ó. O ponto, ele tem as coordenadas x e y, não tem? Então, ó, o x vem primeiro e depois o y, não é isso? Ó, nos três pontos aqui, ó, mesma coisa, ó, XY e XY, ó, tá vendo aqui? Então, para eu calcular, né, a distância AB, então eu tenho aqui, ó, o ponto A, o B. Então eu tenho aqui, ó, XB, XA, YB, YA, tranquilo, né? Aí agora fazemos a substituição na formulazinha, né? Tranquilo, ó. A fórmula, né, essa aqui, ó, DAB, né, a distância AB vai ser igual a raiz da diferença entre as abscissas ao quadrado primeiro, né, lá, ó, quer ver? Ó, XB menos XA, então é 6 menos 0. Então nós vamos indicar aqui, ó, 6 menos 0 ao quadrado, né? Se você observar, é uma importante aplicação do teorema de Pitágoras, não é isso, ó? Mais a diferença entre as ordenadas ao quadrado. Agora, ó, 8 menos 0, ó. 8 menos 0, ó, tranquilo, ao quadrado, ó, tranquilo. Ó. Pronto, substituímos. Agora, fazemos a resolução disso aqui, né? Ou seja, resolvemos aquilo ali dentro do parênteses, né? Então, eu tenho, ó, a raiz continua, né? 6 menos 0, 6. Então, 6 ao quadrado, mais 8 menos 0, 8. 8 ao quadrado, ó, tá vendo? Olha lá, pronto, ó. Agora vamos resolver as potências, não é isso? Ó? Então, a distância AB vai ser igual 6 ao quadrado. Lembrar você que é 6 vezes 6, não é 6 vezes 2, não. Muito cuidado, hein?
Então, quanto que dá 6 vezes 6? 36, não é? 8 ao quadrado, mesma coisa, ó. 8 vezes 8, não é 8 vezes 2, não. Muito cuidado, hein? 8 vezes 8, 64, ó. Então, mais 64, certo? Pronto, agora vamos somar. Então, a distância AB vai ser igual. Quanto que dá 36 mais 64? Dá pra fazer de cabeça, não dá? Quanto? 100, não é? Raiz de 100, ó. Pronto, ó. E aí, agora encontramos, né, o resultado da raiz de 100. Tranquilo, raiz quadrada de 100, quanto que é? 10, né? Tranquilo, é bastante conhecida essa raiz aí. Pronto, ó, temos a distância AB, 10. Por quê? 10 ao quadrado, 100, não é isso? Ou 10 vezes 10, 100 aí, ó. Então, raiz de 100, 10. Pronto, encontramos a primeira distância que nós precisamos. Então, ó, nós já fazemos a substituição aqui no nosso esqueminha lá, né, do perímetro, ó. Então, a distância AB, 10, ó, já encontramos. Agora, precisamos da distância BC, né? Então, ó, vou colocar um risquinho aqui. Agora, a distância BC, ó, distância BC é a raiz também, continua, né, da diferença entre as abscissas ao quadrado e as ordenadas ao quadrado, não é isso? Agora nós temos, ó, B e C. Então, agora nós temos, ó, XB, XA, YB, YA. Tranquilo, nessa ordem aí, tá? Se você trocar também, não tem problema não, tá? Bom, aí, fazendo a substituição, nós temos, ó, 8 menos 6, não é isso, ó? 8 menos 6 ao quadrado, ó, da fórmulazinha, né? Depois nós temos, ó, 6 menos 8, o contrário, né? 6 menos 8, ó. E aí ao quadrado, ó. Pronto. Agora resolvemos, né? Tranquilo também, ó. A distância BC vai ser igual a raiz daqueles resultados ali. Espera aí. Então, ó, 8 menos 6 vai dar 2 ao quadrado, não é isso? Ó? Então deixa aqui 2 ao quadrado. Mas, aqui eu vou colocar um parênteses, ó, porque eu já sei que vai ser negativo aqui, ó. 6 menos 8 vai dar menos 2, então menos 2 ao quadrado, ó. Tranquilo. Agora resolvemos isso aqui, ó. Pronto, ó. DBC, né, a distância BC vai ser 2 ao quadrado, 4, tranquilo, né? Ó, 2 ao quadrado, 4. Menos 2 ao quadrado, pela mesma forma, vai dar mais 4, mesma coisa, ó. Pronto, ó. Então, nós temos, ó, a distância BC igual a raiz quadrada de quanto? 8, né? Bom, nesse caso, nós não temos raiz exata de 8, não é isso? Então, nós escrevemos a forma simplificada dessa raiz aí, ó. Quer ver, ó? Distância BC vai ser igual, ó, 2 raiz de 2, lembra, ó? É uma simplificação muito simples de fazer, ó. 2 raiz de 2. Então, temos a segunda medida, né? Ou seja, o segundo lado lá. Então, vamos lá no nosso esqueminha e colocamos lá, ó, 2 raiz de 2. Já estamos começando a encontrar o perímetro, né? Agora, mais a distância AC, que é a última distância, é o que nós precisamos agora, ó, dessa aqui, né? Então, ó, agora eu tenho, ó, A e C. Agora, esses dois pontos aí, né? Colocar um risquinho aqui. Fazendo a mesma formulazinha, do mesmo jeito, lá, usando a mesma fórmula, nós temos, ó. Então, ó, o que nós iremos fazer, ó? Agora é XB, né, lá, ó, XB menos XA. Então, 8 menos 0, tranquilo, ó. Vou escrever aqui primeiro, ó, 8 menos 0. Ó. Depois nós vamos virar para resolver, tá? Mais, e aí agora eu tenho, ó, cadê o outro lá? 6 menos 0, não é isso, ó? 6 menos 0 ao quadrado, ó. Pronto, deixa aqui. Agora eu vou virar para resolver, tá? Aí, resolvendo, nós temos, ó, a distância AC vai ser igual a raiz, né, lá, raiz quadrada, 8 menos 0, 8. Então, 8 ao quadrado, certo? Mais 6 menos 0, 6. Aí, 6 ao quadrado. Só inverteu lá com o primeiro, não foi? Lá, ó. Era 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, agora deu 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Vai dar os mesmos resultados, não é isso? Ó? Então, ó, 8 ao quadrado, 64. Nós já fizemos lá, ó. 6 ao quadrado, 36. Também nós já fizemos lá. Juntando os dois, nós também já fizemos. Deu 100, não deu? Então, a distância AC vai ser igual a raiz quadrada de 100. Que nós já também encontramos lá, ó, 10, não foi? Olha lá, ó, a distância AC, 10, ó. Bom, então, resumindo aqui, nós temos um triângulo isósceles, né? Olha lá, um triângulo isósceles com duas medidas iguais, ou seja, dois lados com medidas iguais, não é isso? Ó? Então, encontramos essa aqui, né? Olha lá, encontramos essa aqui, e eu já circulei a outra, agora vamos substituir lá no último lá, né, lá, ó, encontramos o último 10, ó, a última distância. Agora, fazemos a soma, não é isso? Ó? Então, nós temos, ó, somamos os termos semelhantes. Então, eu tenho o 10, que é semelhante ao 10, então nós somamos, vai dar quanto? 20, não é isso? Ó? E aí, 20, e aquele ali que ele é diferente, nós repetimos ele, ó, 20 mais 2, raiz de 2, ó. Aí, como ele não fez referência a nenhuma unidade de medida, aí nós respondemos assim, ó, 20 mais 2 raiz de 2, unidades de medida. Ou seja, qualquer unidade de comprimento que ele usar aí, né, para representar o perímetro, tá de bom tamanho, não é isso? Olha lá, ó. Faltou o S aqui, né? Olha lá, unidades de medida. Pronto. Porque são mais de uma unidade, né? Então, unidades de medida. Bom, aí
Encontramos lá, ó, calcula o perímetro do triângulo, encontramos o perímetro, lá, 20 mais 2 raiz de 2, unidades de medida. Simples, né? Bom, simples. É um pouquinho, tem uma série de passagens aí, mas é simples, não é? Seguindo esses passos aqui, ele se torna simples. Então eu posso falar que é simples assim, né? Bom, mas tem que seguir esses passos aí para você não errar, tá? Espero que você tenha entendido, aprendido, gostado da explicação, que eu sempre digo que é o mais importante, né? Mas deixa seu like no finalzinho do vídeo, lembrando a você, inscreva no canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que eu postar uma videoaula nova no canal. Eu irei estar postando sempre, como eu sempre digo, tá? E também vou deixar, né, na descrição desse vídeo aqui, né, links, né, com outras resoluções envolvendo geometria analítica, distância entre dois pontos, perímetro do triângulo também, né, para você assistir e aprender um pouco mais sobre esse importante assunto aí. E desde já, muito obrigado.